preciso disso. Eu estou muito feliz por rever vocês, uma alegria estar aqui juntos novamente. Nossa turminha lá do Ribeirão do Salto hoje está pequena, mas está presente, né, irmão Zé, irmã Nazil, minha esposa e eu. Também o Plínio e a esposa, né, estão aqui também, são nossos lá também. Eu estou bastante seguro, por um lado, e ao mesmo tempo bastante... Talvez eu nunca já senti assim, mas é uma das vezes que eu mais estou assim, me sentindo incapacitado para pregar é hoje. Vou explicar por quê. Há alguns dias o Jefferson me mandou uma mensagem se eu poderia estar aqui nesse dia, hoje, pregando. E eu só digo não quando eu não posso mesmo. Então eu disse sim. E aí me veio na mente, já começo a pensar, Senhor, o que pregar? Eu não gosto de escolher sermão. Gosto que Deus escolha para mim, mas é claro que em nossa humanidade quantas vezes nós mesmos escolhemos. Aí eu pedi e veio na mente um sermão sobre conversão, que é um tema simples, mas muito profundo. E aí eu perguntei para o Jefferson depois, posteriormente, tem um tema, porque eu não queria ser um tema meu, embora tenha vindo assim, eu senti que era ele. Aí o Jefferson colocou que era sobre conversão. Então começou aí então a percepção de que Deus estava e está dirigindo. Então isso traz por um lado uma paz, uma tranquilidade, que você sente a pessoa certa, foi chamado, com o tema certo, no momento certo, no lugar certo. Por outro lado, o peso da responsabilidade fica bastante maior. Não maior, a gente sente, nós somos humanos. E eu orei muito a semana toda, de madrugada, Senhor me capacita, porque quem sou eu, não sou nada, e é o poder do Espírito Santo que faz a obra, e é um tema extremamente importante, como veremos, e eu estou então feliz e agradecido a Deus, e o hino falou comigo, feliz por várias razões também. Uma delas é que esse casal, o Renan e a Stephanie, são de Curitiba, orem por eles, casal maravilhoso, esteve conosco no Ribeirão do Salto, estão aqui conosco, e o Renan, segundo a fofoca da Stephanie, que canta muito bem também, viu, Renan, local aqui, quem sabe em breve teremos 2 Renans aí, né, cantando, que ele está com plano de vir para cá, tá, ali pro sítio, tá, tem cara de quem é sitiante, mas Deus faz a obra, né, mas estarão conosco aqui, e eu quero ter a alegria e o prazer de ver o Renan cantando, e acho que Stephanie canta também, né, Stephanie? Então louvado seja o Senhor. Bom, abra sua Bíblia no capítulo 3, bastante conhecido, do Evangelho conforme o relato de João. Mas antes de lermos, fica aí com a Bíblia no gatilho. Eu não gosto de blá 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 antes, eu aprendi com o pastor Bullion a chegar abrindo a Bíblia e entrando na pregação, mas hoje eu estou quebrando um pouco essa regrinha que eu me impus. Eu pediria a sonoplastia que projetasse aqui, que projetasse então o aplicativo que eu enviei. Quantos aqui conhecem o aplicativo Bible Plan? Certo, alguns. Parece que a maioria não conhece. Irmãos, esse aplicativo é maravilhoso. Ele possibilita você ao longo do ano, olha, quem conhece já está fazendo assim, assentindo, né? Você acompanhar-se lendo ou ouvindo, se você não tem tempo, está trabalhando, está ouvindo. Em vez daquele ouvindo aquela outra coisa, ouça ele. Então ele vai ter a Bíblia caminhando junto com o testemunho inspirado, patriarcas, profetas e reis, desejados nações, o grande conflito e Atos dos Apóstolos. Então quando findar o ano você ouviu toda a Bíblia ou leu junto com os comentários inspirados. Então eu gostaria nesse momento de tirar 1 minuto para cada um que tiver aí internet. É uma obra santa. Por favor, encontra no Play Store esse aplicativo, e quem não tiver internet nesse momento, tira foto para lembrar da carinha dele,
Pode deixar projetado, por favor? Bible Plan. Por favor, quem puder, baixe, que vai ser uma ferramenta poderosa na sua comunhão, na sua busca de Deus e no processo que estaremos estudando hoje aqui na Bíblia, o processo da conversão, que é algo extremamente sério. Ok? Conseguiu o QR Code? Ele? Maravilha, muito obrigado, Tiago. Deus abençoe. Então tá aí, agora fica mais prático ainda, né? Ok? Vamos dar um minutinho, porque isso é extremamente importante, irmãos, nesses dias corridos, nesse tempo em que o tempo é curto e também somos uma cultura que não gosta muito de ler, infelizmente. Esse aplicativo auxilia muito na mudança desse quadro e no processo de conversão e santificação, que é a palavra de Deus em ação. Só ela tem poder. Tudo bem então? Queridos, feche os olhos, vamos orar mais uma vez, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, com a Tua palavra aberta, nos sentindo pequeninos diante dela, impotentes, incapacitados, mas sabemos que o Senhor capacita aquele que o Senhor envia. Então rogamos que neste momento o poder do Espírito Santo venha sobre nós, tanto o pregador quanto a audiência, para criar um ambiente de aprendizado, mas mais do que informação, Senhor, de transformação, de salvação neste dia. É o que nós pedimos e agradecemos, Senhor, a certeza de que estás conosco, e esse é um pedido que é de acordo com a Tua vontade. Não estamos aqui pedindo prosperidade material, nem mesmo cura, que depende da circunstância, é ou não a Tua vontade. Estamos rogando ao Senhor aquilo que o Senhor mesmo prometeu, que daria o Espírito Santo a quem o pedisse. Eis-nos aqui pedindo, Senhor, para iluminar a nossa mente nesta hora, e que o pregador seja um mero instrumento, não pedra de tropeço, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler aqui na minha revista atualizada, capítulo 3 de João. Eu vou ler a partir do verso 23 do capítulo 2, por favor, acompanhe. Estando ele, Jesus, em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, de noite: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, ou do alto, segundo algumas traduções, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como
crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Esse que está no céu aqui não tem nos melhores textos antigos. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Obrigado. Nicodemos era um principal da sinagoga dos fariseus, e nós sabemos, a notícia sobre os fariseus não é muito boa, né? Mas havia os sinceros fariseus sinceros. Nicodemos era um dos poucos, e o fariseu era um conhecedor da Bíblia. O fariseu e o Nicodemos, sendo esse fariseu de fariseus como Paulo, era um homem correto, era um bom homem, um homem de igreja. E ele tinha visto Jesus fazer alguns milagres, inclusive a expulsão dos vendilhões lá do templo, ele tinha presenciado. E ele sinceramente, então, como um sincero indagador da verdade, ele começou a se questionar se aquele novo estranho mestre, que era desprezado pela maioria dos seus colegas, realmente não vinha de Deus, porque ele não tinha como ter uma explicação humana para o que Jesus fazia, o que ele via em Jesus. Então ele decidiu falar com Jesus, mas dada a sua posição no sinédrio, ele pensou: se eu for de dia, uma que eu não vou conseguir falar com ele como eu preciso e quero, as multidões sempre, e outra que o pessoal vai me ver e vai dizer o quê? Eu, mestre Israel, procurando esse rabi desprezado aí, que nem considera um rabi muitas vezes, e vai pegar mal. Então havia ali esse lado de orgulho, digamos. Mas ele foi, e chegou em Jesus. Fazer um resumo rápido do capítulo, e depois entramos na preleção. Eu fico preocupado com aquele camaradinha redondo e branco, porque já é quase 11h30, né? E eu subi aqui um pouco tarde já, mas vamos tentar. O ideal é terminar 11h30 o culto, né? Vamos até meio-dia, tá bom, pessoal? Segura aí. A gente tem que entender que tem idosos, tem crianças, calor, mas vamos lá. Então o que acontece? Ele chegou em Jesus como um mestre, querendo discutir alguma teologia de mestre para mestre. Então sabemos que és mestre, vindo de Deus, eu também sou mestre. E Jesus, como Jesus não enrola e vai direto como um bom cirurgião, onde está o câncer, para extirpá-lo, e vendo nele um coração sincero e suscetível de ser alcançado, como de fato foi, sabemos a história, 3 anos e meio depois, 3 anos depois. Então Jesus foi direto com o dedinho delicado, mas de cirurgião, bisturi, na ferida. Tem que nascer de novo, Nicodemos. Você é um moço sincero, conhecedor da Torá, religioso, praticante, mas você ainda não nasceu de novo. Aquilo foi um choque para Nicodemos, muito grande, porque ele conhecia um pouco essa figura de nascer de novo, mas do gentio. O gentio lá de fora, o estrangeiro que aceitava a fé judaica, falava assim: bebê, nascimento. Mas o judeu e fariseu ainda era descendente de Abraão. Então, para ele, na concepção teológica dos fariseus, já tinham garantido o reino de Deus. Eram descendentes de Abraão. Está tudo ok, somos salvos. Então foi um choque aquilo. E ele se irritou, diz o testemunho inspirado, que quando ele respondeu aqui: porventura pode alguém nascer de novo, voltar ao ventre, foi com certa irritação. Mas Jesus, como nunca se irritava, e é uma das coisas que eu mais admiro em Jesus, eu me irrito às vezes, e eu luto para ser igual a Ele, e só tem um jeito de ser igual a Jesus, não é lutando contra o seu ego, é indo para Ele, indo nele, teimosamente Ele vai te mudar, fazendo o que Nicodemos fez. Jesus continuou a conversa, falou: olha aqui, 3 vezes, preste atenção, em verdade digo, 3 vezes. E quando Jesus usava essa expressão de reforço, em verdade, era porque o assunto era solene, era vital, não era só sério, era vital. Então eu estou falando com vocês esta manhã de algo vital, e eu quero, não como teólogo que eu não sou, nem como pastor que também não sou, embora alguns me chamam de pastor, eu falo: não sou pastor, mas fazer uma pergunta pastoral para vocês, para você. Se pergunte: você é convertido?
Se pergunte. O pastor Bulhon, 20 anos depois de ser pastor, não era ainda. Ele conta a história no livro dele, um pequeno livro que eu esqueci o nome. Conhecer Jesus é tudo. E aqui nós vemos Jesus falando com um homem sincero, que não pode ver, ou seja, não vai entender nada. Você vai ouvir sermão, o sermão vai ler, mas não vai entrar na cachola, não vai conseguir assimilar, se você não tiver nascido de novo, entendeu? Você vai gostar das músicas, vai gostar da igreja. Eu me preocupo especialmente com quem nasceu na igreja, porque quem não nasceu, veio aí pela vida tomando tombos e pancadas como eu, aos 27 anos, finalmente olhou para cima: Senhor, tem misericórdia de mim, e mais possivelmente, mais facilmente, tem um encontro de transformação com Jesus. Agora, quem nasceu na igreja, nós somos seres de hábitos, seres de rotinas, vem vindo ali acostumou com a igreja, é o meu ambiente social, é a escolinha, depois a escola sabatina e o sermão, e de repente se sente confortável, mas nasceu de novo. Nicodemos era desses. E aí fica essa pergunta então, e nós vamos tentar. Eu espero que pela misericórdia de Deus e a ação do Espírito Santo eu consiga expressar, e você, pela ação do mesmo Espírito, consiga captar a mensagem para uma análise séria e profunda desse assunto vital, sério e profundo. Por que vital? Porque é a porta de entrada para o reino. Eu vejo pessoas queridas aqui, amáveis, pessoas que estão aqui, não estão para brincar, e tiraram o seu tempo para guardar o sábado. É desafiador nesse mundo de hoje, secular, depressão financeira, etc. Então vejo filhos queridos e amados de Deus, meus irmãos, em nada inferiores a mim, e eu a eles, todos iguais, na mesmo barco. Mas é uma pergunta a ser feita: estou convertido ou não? Então vamos tentar deixar esse assunto prático na medida do possível, porque ele é simples, ao mesmo tempo profundo, e ao mesmo tempo então complexo. O que eu posso garantir é que quem passa pela experiência, ele consegue definir que sim, sem arrogância, sem, eu diria, sem arrogância, essa é a palavra, sem autossuficiência. Mas quem não passou, talvez fica na dúvida. Muito dificilmente, eu acredito, quem passou pela experiência, ou está em estado adiantado da experiência, nós vamos dizer que ela também é um evento, é um processo, ele também vai sentir o processo. Então, aqui Jesus então disse para ele algo assim: quem nasceu da carne é carne. E você sabe que a palavra de Deus diz que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura. Eu, por exemplo, nasci no ano de 1963, faz tempo, 26 de maio de 63. Eu nasci do seu Antônio e da dona Darcy, dois santos, é isso? Hã? Sim? Meus pais são santos? Não há nenhum santo, nem justo, nem sequer. Santo se diz separado, né? Mas digo perfeito, assim, impecaminoso. E você também nasceu de pai e mãe pecaminosos. Portanto, nascemos na carne e carnais. Aí você um dia se depara com o Evangelho, com a igreja, através de um hino, através da palavra, através de alguém que convida o estudo bíblico, etc, etc. Deus tem mil meios e modos de te alcançar. Aí você sente que algo está errado, e isso tem que ser sentido e tem que ser mudado na sua vida. Mas você é totalmente impotente para fazer essa mudança. Você pode deixar de fumar, pode deixar de beber, pode deixar as drogas, pode deixar de ser qualquer coisa, muitas vezes. Mas essencialmente mudar o coração, você é impotente. Eu sou impotente. É obra do Espírito Santo. Aí o que acontece? Então, eu nasci do seu Antônio, dona Darcy, e vivi 27 anos como até um bom menino. Bom no sentido, entre aspas, bem aspas, né? Bastante aspas, né? Mas não era do mal, né? Vocês entendem o que eu quero dizer? Aos 27 eu li o livro O Grande Conflito, que me abriu os olhos. Uma semana eu li aquele livro, abriu os olhos para a Bíblia, que é o livro, e para Jesus, que é o personagem central do livro.
E eu senti um processo de transformação radical da minha vida. Conversão é isso, você está indo aqui, você faz uma conversão no trânsito, o que é? 180 graus, volta. E eu senti isso na minha vida. Então eu quero perguntar para você agora, e dizer antes de perguntar: nem todos conseguem determinar o processo, o dia da sua conversão, nem todos. Por quê? A conversão, eu pergunto, é um evento ou é um processo? Certeza? Paulo estava indo matar cristãos a cavalo, vamos lá matar aqueles camaradas. De repente uma luz do céu e caiu convertido. Foi um evento ou um processo? Foi um evento? Mas a irmã está certa também, é um evento e um processo. Por quê? Depois vamos fazer um estudo de caso na Bíblia do Pedro, né? A gente se identifica muito com Pedro, a gente se parece muito com Pedro, né? Fala na hora que não deve, impulsivo, deixa comigo e corre na hora que precisa ficar. Então vamos ver aqui o estudo de caso do Pedro. Mas o Paulo falou o seguinte: vocês lembram que quando ele estava diante do rei Agripa, ele falou assim, da conversão dele, contando para o rei, ele falou assim: olha, então eu ouvi uma voz do céu que me disse: Saulo, Saulo, ele era Saulo ainda, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Você entende isso? Quem que entende esse texto, levanta a mão. Ninguém entende esse texto? O que é aguilhão? É um negócio que fura, com tudo. O que é recalcitrar? Da coisa. Então tem um negócio aqui com tudo, o boi do carro de boi, tem aquelas pontas lá e ele está aqui, ó, se arrebentando todo e dando coisa. O que quer dizer? Que Paulo vinha lutando contra o Espírito Santo. Quando ele viu Estevão ser apedrejado, ele até consentiu, aquilo mexeu com ele. Então já vinha o Espírito Santo trabalhando, ele já estava indo perseguir, vamos lá matar, mas alguma coisa profundamente errada dentro dele. Então o Espírito Santo é assim, você está lá no mundo ainda, ou está aqui sem se converter, no processo ainda faz coisa errada, mas sente um aguilhão, e você continua chutando o aguilhão, até que chega um momento da queda do cavalo. Então é um processo que pode ser um evento. Aconteceu comigo, a minha vida eu lembro, desde menino, professora, pegando livro emprestado com a professora Verônica, livros da Bíblia, com gravuras, e eu lia tudo, não era só as gravuras. E daí vendo lá no posto, trabalhei no posto de gasolina com 10 anos de idade. Eu falo para as pessoas nos postos de gasolina: ó, eu sou do tempo que a litragem corria mais que o dinheiro aí, ó. O litro estava lá em cima, o dinheirinho estava lá embaixo. Aí em 73 ficou 1 a 1, e o povo não vai dar para ter carro mais, não sei o que, né? Então eu sou desse tempo ainda. Eu estava ali, tinha um senhor que era adventista, devia ser, não sei, mas tinha um livro lá que era nosso, porque eu via as gravuras. E anos depois, aos 27 anos, 1989, quando me converti, vi o livro e a gravura, eu falei: é o livro lá do fulano. Então Deus já trabalhando na mente de criança ali. Aí chegou o momento do evento. Vamos ver aqui, então, tentar entender essa situação, se você está navegando nessas águas, na história do Pedro. Então abra a sua Bíblia, volte um pouquinho, só voltar um pouquinho em Lucas capítulo 10. Quero ver se eu dou um nozinho na cabeça de vocês para ajudar a raciocinar e entender. Eu não, né? Deixa o Espírito Santo trabalhar. Olha eu aqui, ó. Capítulo 10 de Lucas, verso 1. Todos acharam? Amém? Depois disto, mas o relógio me perdoa. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade, lugar aonde ele, Jesus, estava para ele. Ok? 2 em 2. Pedro estava no meio ou não? Estava ou não? Pedro? Estava. Os 12, mas era 70, mas tinha os 12 ali junto. Agora pule para o verso 17. Depois de irem, fazerem, acontecerem. Verso 17: então regressaram os 70, e eu peço, preste bastante atenção, eu quero que você seja alcançado nesta manhã com essa pergunta vital: sou convertido ou não?
Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Já pensou? Você sair por aí e expulsar demônios, curar pessoas, você volta de jeito. Feliz a vida. Tem nosso testemunho aqui na igreja, vem até na quarta-feira na igreja, né? Que tem alguns adventistas que vêm na quarta-feira na igreja. Aí Jesus falou, Jesus era mestre em jogar balde de água fria em alegria errada. Ele tem a alegria certa e tem a alegria errada, né? Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Falou, tipo, Satanás já está derrotado. Por que vocês estão aí, expulsando os demônios? Ele já está caído. Eu não mandei vocês? Então não conte, já está derrotado. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque? Por quê? O vosso nome está escrito no céu. Amém? Você é feliz por isso? Amém? Amém? O seu nome, quando você decidiu se batizar, decidiu por Jesus, foi escrito no céu. Amém? Deus garante a parte dele, e a parte dele é você dizer sim, que foi ele que levou você a dizer sim, escrever o seu nome no céu e te conceder os poderes do céu para você ter uma vida vitoriosa e de conversão, e de justificação e de santificação, para afinal a glorificação. Amém? Então seja uma pessoa feliz, alegre, cabeça erguida, mesmo que haja um questionamento: será que eu sou convertido? Nós vamos entender isso aqui. Mas saiba que Jesus te ama, está com você, e converter você é plano número 1 dele. Então não há o que temer. Amém de novo? Então tá. Então eles foram lá e fizeram acontecer, porque o nome estava no céu e o Pedro estava entre eles. Ok. Um convertido tem o nome escrito no céu? Um não convertido tem o nome escrito no céu? Hã? Um não convertido sai por aí expulsando demônio e curando gente? Sim ou não, gente? Hã? Vamos tentar deixar a Bíblia responder. Agora vai para Lucas 22. Lucas 22. Eu gosto desse farfalhar das páginas da Bíblia. Nada contra o celular, mas esse é mais gostoso. O celular vai criando a síndrome do pensamento acelerado. Tanto é que eu me preocupo. 15 minutos de sermão, a maioria das mentes não consegue mais fixar. Porque a mente está assim, ó, tic-toc, 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 tic-toc. 5 minutos no máximo. Está viciando a mente, destruindo a mente. Para fixar no assunto sério, 15 minutos, meia hora, uma hora, pensar, analisar. Então vamos lá. 22, 31. Pedro é avisado: Simão, Simão, Pedro, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Sacudidura, sacudir. Coloque-se no lugar de Pedro, tá? Não se engane, Satanás pede em você para ser sacudido. Então quando estiver sendo sacudido, saúde, finança, família, etc, 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 Satanás pediu para te peneirar, para testar a sua fé. E Deus tem que deixar. A história de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, etc, etc. Satanás falou, Deus falou: então é o seguinte. Aí Jó se tornou testemunha de Deus diante dos mundos não caídos, né? Advogado de Deus. Tinha que provar que tinha fé por amor, não porque tinha bens, etc, etc, etc. Por isso que lá no começo do texto, alguns vendo os sinais que fazia, creram nele. Nicodemos creu por causa dos sinais. Então, se você veio para a igreja adventista porque você foi curado de um câncer terminal, amém, louvado seja Deus, mas não é garantido de conversão. Sinal não muda ninguém. Sinal produz até alguma gratidão, alguma fidelidade, mas transformar, pode ser que sim, pode ser que não. Não, mas não é a chave. Por isso que as igrejas milagreiras estão enchendo. Bom, Satanás pediu peneirar como trigo, sacudidura. Nós estamos passando por isso hoje, mais e mais, até a morte de Jesus.
Eu, porém, roguei por ti, por você também, para que a tua fé não desfaleça. Agora, a frase enigmática. Tu, pois, quando... E agora? Tu, pois, Pedro, quando te converteres, fortalece os irmãos. Mas Pedro tinha ido com 70. Pedro tinha expulsado demônios. Pedro tinha curado gente. Pedro estava com o nome escrito no céu. E agora Jesus vem no Pedro e fala: ó, quando te converteres, Pedro. Alguém me explica isso aí? Consegue explicar? Você tem cara de profeta? Essa barba aí, você falta branquear a barba, né? Deu para entender ou não? Eu vou tentar explicar falando de uma coisa que eu chamo de crise da submissão. Presta atenção nisso, crise da submissão. Eu, pela graça e misericórdia de Deus, sem arrogância nenhuma, tenho convicção, certeza da minha conversão, porque houve uma mudança de rumo. Eu gostava, amava, e o velho homem ainda gosta, tem que estar lutando com ele. Quer dizer, deixando Jesus lutar com ele, porque eu não aguento. De faroeste, bang, desde menino, ia brincar de brincadeirinha, era bang, e a gente brincava com estilingue e mamona, né? Então eu tenho essa tendência de gostar, e cada um aqui tem suas tendências, né? Que não contribuem com a vida espiritual, porque lá você vai ver o que? A vida humana não tem valor nenhum, né? Deixa que eu resolvo. Por isso que os meninos gostam do Batman, gostam do Superman, não? Que bênção, amém? Mas tem um herói que gosta, não? Qual que é o seu herói? Homem de Ferro? E Jesus? A gente não gosta do herói, viu, meninos? De meninos, aqui ó. A gente não gosta do herói que vence pelo amor, né? Gosta que vai lá e arrebenta logo o inimigo e resolve a parada, né? Voa e resolve, faz e acontece. Essa é a nossa natureza carnal, dá o tiro lá e resolve, não é isso? Só que a lei do reino é o amor. É melhor morrer do que matar. Antes sofrer do que fazer sofrer. E isso é impossível para o homem carnal. Então aqui está a situação agora. Se você é não convertido, você pode ser bonzinho, legalzinho, religiosinho, mas vai ser um fardo. Vai ter momento que vai pesar muito a religião para você. Vai ser difícil. Não vai ser uma alegria, um prazer realmente. Eu tenho exercitado muito esse lado. Esse Bible Plan tem me ajudado muito, porque às vezes falta tempo. Eu amo ler. Se tiver um tempinho eu estou lendo, na fila, na rua, né, onde puder. Mas como às vezes o tempo não falta, então eu estou ali, deixa eu ver esse vídeo aqui, que a internet vem, né? E eu gosto de informação, eu gosto de estar sabendo o que está acontecendo na política, na etc., sociologia, na filosofia. Aí o que eu estou fazendo? Deixando o novo homem falar mais alto. Eu estou ali, vou ver, não, vou escutar aqui o Bible Plan. É assim que você luta. Aí eu quero assistir aquele filme que apareceu ali, que eu assisti a 1900 bolinha, quero reassistir. Não, eu vou ouvir aqui, eu vou ler aqui, está cheio, a internet está cheia de livros, e coisas boas. Bom, então o que acontece? Vamos tentar agora explicar o que é crise de submissão. Então eu, como ia dizendo, eu tenho convicção que eu me converti. Então tá, Ademir, nascido carnal, 27 anos, deu o grande conflito, aconteceu um milagre, mudou de rumo e ficou um santo perfeito. É isso? É amor? Não perguntem para ela. Não, a gente entrou agora na santificação, onde que caminha junto com a conversão. Você mudou de rumo, mas essa mudança de rumo, que foi um milagre de Deus, ela precisa ser um milagre diário, chamado santificação, para te manter no rumo, porque senão a tendência qual é? Você agora tem duas naturezas, a carnal, que levou uma pancada, como diz o pastor Bulhão, foi nocauteada,
E o novo homem agora foi implantado em você pelo Espírito Santo. Você nasceu de novo, nasceu do alto. Então, a nova mulher é o novo homem, que é espiritual. E eles têm que ser alimentados. A analogia, ela é bem clara. Um bebê quando nasce, pensa num bebê físico, nasce. O que ele precisa? Mamar. Ele até procura instintivamente o teteto da mamãe, né? É engraçado, os bichinhos ficam olhando, né? Os gatinhos lá, não vê nada, não sabe nada, ele está procurando ali o lugar certo. E aí, né? Tem que se alimentar. E se eu não alimento o novo homem, o que acontece? E é o que está acontecendo conosco. Então você pode ter convicção da sua conversão, como eu tenho da minha. Mas se você alimenta o lado carnal, dá vontade de assistir aquilo, vai, ver aquilo, vai, sapiar no celular, fica sapiando. E a palavra de Deus segundo plano. E nós somos idólatras por natureza. Se eu não busco a Deus, eu vou ter algo que é um ídolo, porque aquilo que se coloca na frente de Deus é um ídolo. E aí o velho homem fica forte, porque ele é danado. Ele, qualquer migalhazinha, é que nem uma cobra. Eu prendi uma cobrinha uma vez, 30 dias numa garrafa, esqueci lá, quando eu fui tirar, ela estava viva e saiu correndo. 30 dias sem comer, sem nada. Então a nossa natureza é uma velha, é uma cobra, uma migalhinha que você ouve uma música ali, vai filtrando e ela fica forte, musculosa. Agora a nova natureza espiritual, ela precisa de alimento sólido, integral, de qualidade. Sentar com o tempo, porque é um bebê, você crescer, precisa de muita proteína. Então o que acontece? O Pedro estava ali 3 anos e meio com o mestre dos mestres, alimentando a nova natureza, porque ele havia convertido. Ele havia se convertido. Quando Jesus chamou, ele abandonou tudo, foi seguir Jesus pelo motivo até errado. Depois eu explico outro dia, porque pensou, isso aí vai pegar o reino e a gente vai se dar bem. Mas foi. Mas Jesus é tão bom, tão misericordioso, que ele aceita. Você decidiu seguir, não quer saber o Judas. O Judas, Jesus chamou Judas? Não, mas se ofereceu, Jesus falou, não, você vai me trair, você eu não quero. Falou isso? Olha que maravilha do amor de Deus. Judas teve chance, então falar, eu quero seguir, venha. E o Pedro estava ali sincero seguindo, mas o ego inflado, e com a concepção errada do reino. Aqui está o ponto. Qual a sua concepção de Jesus, sua concepção de ser adventista, sua concepção do reino? Se a sua concepção for errada, você está com a estrutura errada, o alicerce vai crescer frágil ou torto. E Pedro estava ainda, todos eles estavam com a concepção de que Jesus ia tomar o trono e expulsar os romanos, e estará o reino aqui. E aí até ele descobrir que o reino de Jesus não era deste mundo, era espiritual. Aí que daí a conversão. Mas para isso ele precisou negar Jesus, falar besteira, falar pelo Espírito Santo em dado momento, tu és o Cristo, o Filho bem-aventurado, és Pedro, que não foi a carne e o sangue, foi o Pai que te revelou. Ah, Senhor não vai morrer não, para trás de mim, Satanás. Está vendo? É o homem no processo, é você e eu. Mas agora, quando Pedro nega Jesus aqui, Satanás peneira ele, e ele esquece aquilo que Jesus tinha falado, eu orei por você. E na noite do Getsemane, aqui está um grande segredo, meus irmãos. Na noite do Getsemane, quando ele devia estar orando junto com Jesus, o que ele estava fazendo? Como? Esse é o problema nosso. Quando deveríamos estar nos sentindo frágeis, pecadores, que precisamos de mais oração, de mais busca, Pedro, Tiago e João, os mais diretos, os mais próximos, aquele que Jesus amava, que era o João, que Jesus não amava mais, mas ele amava mais Jesus que os outros, por isso que a Bíblia fala, o discípulo que Jesus amava, ele era mais receptivo, estavam dormindo, e no dia da crise, daí o que acontece? Negou Jesus. Aí Jesus foi passando e olhou Pedro com a cara feia. Você, hein, rapaz, você não tem jeito não, hein, Pedro? Não vou fazer cara feia, que já é feia por natureza, você é feio, fica mais feio. Você, hein, rapaz, de novo você fez aquilo? Não tem jeito não, hein? Foi assim que Jesus fez? É assim que ele faz com você? Amém? Por isso, amém?
Então ele olhou para Pedro com um olhar indefinível de amor, que se eu fosse aí qualquer ator de Hollywood, podia ser o maior ator do mundo, eu não aceitaria fazer um papel de Jesus. Porque não tem ator, não gosto de filme de Jesus, porque não tem ator que usa o tom da voz e a expressão do olhar que certamente Jesus teve, que ele olhou para Pedro. E aquilo então foi uma faca afiada no coração de Pedro, e ele saiu e chorou amargamente, e dali ele saiu o quê? Saiu o quê, irmãos? O quê? Convertido. Quer dizer, o convertido que se converteu, porque é um processo que tem que levar à rendição incondicional. Aqui que está a palavra. Eu me rendi a Cristo em 1989, mas por favor não me pergunte, você rendeu tudo para Jesus? Infelizmente eu vou ter que dizer que não, que eu fui deixando pedaços ao longo do caminho. Me rendi aqui, rendi o principal, é o que Deus quer, a sinceridade, o propósito e o coração. Agora eu vou seguir aqui, Senhor. Mas o coração é enganoso, mais do que qualquer coisa, desesperadamente corrupto, é mau. E você tem que sentir isso em você, não é o irmão fulano, não é o irmão que faz tal coisa que é pior que eu sou o principal dos pecadores. Essa é a visão que Paulo tinha de si, você tem que ter de você, e quando o Espírito Santo trabalhar em você, você vai sentir isso, vai esquecer os irmãos, está aqui, e aqui está uma evidência de conversão. Você jamais fala mal de ninguém, você sentir que você é o pior. Irmão que fica querendo ser o melhor, querendo achar que está mais santo. Eu vou sair daqui da Central, irmãos, eu vou ficar lá no Ribeirão do Salto, porque lá a gente está melhor. Vocês aqui, eu vejo umas modas, umas coisas, etc, etc. Quer ser mais santo. Ah, eu vou para o movimento dissidente, eu vou para o Piaget, eu vou para o Terceiro Anjo, eu vou para não sei aonde, porque a igreja adventista fala sério, está querendo ser mais santo. Alguma coisa errada na conversão. Então o Pedro agora ali teve essa crise de submissão, se rendeu inteiramente a ponto de nos dias seguintes ele enfrentar a situação, a multidão, fariseus, soldados, e falar: é Jesus, esse que vocês mataram, e não está nem aí se fosse preso, se fosse crucificado, como de fato foi, se fosse morto. Isso é conversão total, e nós estamos no processo. Agora, qual que é a minha preocupação com você e comigo? É que se a gente vacilar no processo, procrastinar o processo, se demorar no processo, não estudando a lição da escola sabatina, não lendo a Bíblia como eu devo, como eu preciso, ficando mais na rede social do que na Bíblia, mais na conversa do que na oração, mais nisso do que naquilo, mais nos eventos daí de fora do que da igreja, eu estou correndo um risco, porque a coisa não para. Satanás não dorme, como não dormiu com Pedro, e vem a lapada e cai, e nega Jesus, e se nega para recompor-se, chorar amargamente, se arrepender profundamente. Amém por isso. Mas e quantos não conseguem? Quantos não conseguem? Ficam caídos. Porque daí o que acontece? Processo humano. Aí eu dou a minha caída lá, daí o Jefferson reúne a comissão da igreja, o pastor toma uma medida, eu fico ressentido com os irmãos, e aí eu vejo que os irmãos mudaram a cara comigo. Infelizmente acontece às vezes, irmãos fecham a cara com quem errou, como se ele nunca tivesse errado. Eu sou mais santo, então irmão Jefferson, ancião, fez isso, já fico diferentão com ele, sou mais santo que ele. Aí ele se ressente, e todo esse processo aí que Satanás atrapalha para criar uma confusão doida na cabeça, e a pessoa pode se perder. Então o foco é o seguinte: Jesus olhou para Pedro, Pedro olhou para Jesus e nunca mais tirou os olhos de Jesus. Amém? Esse é o ponto. É o que a Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra. É o que Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para Jesus, não é de qualquer jeito, uma olhadinha assim, deixa de manhã dar uma olhadinha para Jesus, depois eu vou cuidar. Firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé, que eu não tenho fé, eu não tenho amor, eu não tenho nada, é Ele que faz tudo em mim. Então não preciso me esforçar para ser cristão, não preciso me esforçar com foco no comportamento, eu me esforço no relacionamento com Jesus, está entendendo? Esse é o foco, essa é a luta cristã, esse é o bom combate da fé que Paulo falou: acabei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça me está guardada.
Não era Paulo lutando para ser bonzinho. Deixa eu fazer um esforço aqui porque eu tenho que pregar em Tessalônica. Eu não queria, mas deixa eu ir porque eu tenho que ir porque eu sou cristão. Não. Para Paulo era difícil não ir. Imagine você estar dentro da sua casa no café da manhã, tomando café da manhã, o seu filhinho lá fora, e você ergueu o seu Fusca lá e deixou o pneu lá, deixou um pauzinho lá, um negócio, né? E quando você olha pela janela, você ali preparando-se para comer o café da manhã, de jejum, né? Já de tomar café. E aí vê o Fusca está em cima do seu filho. Aí você fala: poxa, esposa, o Fusca está em cima do Joãozinho, mas deixa eu tomar café aqui primeiro, depois a gente vai lá ver isso. Você faz isso? Agora, qual que é mais difícil? Ir lá, levantar o Fusca no muque ou comer o pão? Qual que é mais difícil? Tem certeza? Se é o seu filho, qual que é mais difícil? Comer o pão, ficar sentado comendo, não tem como. Está entendendo o que é a conversão? Deu para entender lá na analogia? Você esquece café, esquece tudo, e você vai lá, pode ser um Arnoldo suja esfrega, que nem eu assim, que vai lá e ergue o Fusca no muque. Tem histórias reais contando isso. Uma força sobrenatural, sobre-humana para salvar o filho. Isso é conversão, quando você então é dotado de um poder que é difícil agora não fazer a obra de Deus, difícil sair na rua e não entregar um livro, difícil sair na rua e não falar de Jesus para alguém. Mas fica fácil quando você desmerece a comunhão, vai deixando a Bíblia de lado, tal, aí o velho homem carnal domina, e você daí passa os dias conversando sobre futebol, sobre isso, sobre aquilo, aquele outro, e Jesus, nada. Por quê? Se alimentou com a natureza, está entendendo? Então, por isso, meus queridos, o Bible Play para ajudar, né? Baixe e usem a ferramenta. E eu tenho que caminhar para o final, já deu meio-dia. Tinha mais algumas coisas a dizer aqui, mas eu acredito, eu espero que tenha entendido o processo. A crise da submissão é que é o problema, e nós temos que nos colocar em condições favoráveis para que Deus providencie essa crise de submissão em minha vida, de entrega total, incondicional. Talvez vai doer um pouco, mas vai doer muito mais se eu não estiver preparado para ela. Quero finalizar com a história. Segunda Guerra Mundial, 6 de agosto de 1945, o que aconteceu, vocês sabem? Vocês lembram? O Japão fazia parte das potências do eixo, não se rendia. O japonês não se rende. Tem japonês aqui ou não? Se fosse registro, ia ter uns 30. O japonês não se rende. O soldado japonês, quando ele era pego, ele fazia o harakiri, pegava a espada e se matava, mas não se entregava. E agora? Aí as forças aliadas fizeram um projeto secreto em Alamo Gordo, no México, em busca rapidamente da bomba atômica, da fissão nuclear. E aí construíram a Little Boy, bomba atômica, equivalente a 20 toneladas de dinamite, se não me engano. E aí caminharam o avião, o Enola Gay, nome da mãe do Paul Tillits, o comandante da operação, sobre Hiroshima. Na manhã, 8h45 da manhã de 6 de agosto de 1945, soltou a Little Boy, que a 600 metros de altura, bem em cima da clínica do Dr. Shima, explodiu, matando 80 mil pessoas na hora. E uma semana depois, se não me engano, outra bomba atômica em Nagasaki. O que aconteceu com o Japão? Se rendeu. Mas se rendeu assim: olha, nós vamos render o seguinte, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica fica com a gente, e tal território aqui é nosso. Foi assim? Não, incondicionalmente. Foi difícil, foi terrível para os japoneses. Se renderam incondicionalmente, entregaram tudo. Graças a Deus, foi na mão dos Estados Unidos, que queira ou não queira, falem mal o que quiser, mas ela, dizem que ele venceu a Segunda Guerra e ficou com o mundo para eles, mas é uma nação democrática realmente. O pessoal está com medo do Trump aí, não sei o que vai... Não, ele quer se proteger, não vai fazer guerra e tal, é o jeitão dele. Não sei certo ou errado, mas está funcionando mais do que os bananas do globalismo, né?
Então o que acontece? O Japão se rendeu incondicionalmente, mas precisou de uma bomba atômica. E Deus me ama demais para me deixar assim, levando a vida e a vida me levando, e o tempo apertando, a sacudidura aumentando, o decreto chegando, etc. acontecendo. Então, será que eu vou precisar de uma bomba atômica na minha vida para que eu desperte e renda incondicionalmente tudo que eu sou e tenho, meu corpo, meus bens, minha vida, minha profissão, tudo que é o que eu tenho que fazer? E não é porque Deus é mau e um Deus exigente, é porque Ele sabe que tudo aquilo que eu retenho é para a minha perdição. Eu não entrego nada para Deus, Ele me pede nada que não seja para o meu bem. Como um pai com a criança, só pede para o bem da criança, mesmo que a criança chore, esperneie, eu não queria entregar, mas é para o bem da criança. Será que eu vou precisar de uma bomba atômica? Amanhã, depois do diagnóstico de um câncer avançado, estágio terminal, não tem mais jeito? Aí fala, Senhor, agora tem misericórdia, aquele pecadinho que eu acariciava, agora eu entrego. Eu quero ver que ninguém aqui tem um pecadinho de estimação acariciado. Mas se tiver, porque eu já tive, não estou aqui de cima, você, entregue, vale a pena, se renda, entregue hoje, agora para Jesus, não adie, não procrastine, você não sabe a sua vida, um sentido para diante, não espere uma bomba atômica na sua vida, um casamento desfeito, uma bancarrota financeira, um câncer terminal. Renda-se a Jesus enquanto é tempo. Pedro, só lágrimas amargas, podia ser pior. Que a sua vida seja uma vida de entrega, como já foi, diária, e de rendição incondicional. Amém? Amém. Mas lembre-se, você não consegue operar isso. É Deus quem opera em vós querer e realizar. Então você tem que se achegar a Ele. Se achega a Deus cada dia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar. De manhã, primeiro pensamento, primeira atitude, oração, estudo da Bíblia, lição de escola sabatina, cultos na igreja, pregação do Evangelho. Se envolva com o reino de Deus. Se entregue a Jesus dia a dia. Mesmo do jeito que você está, tendo algum problema, sentindo-se indigno, sentindo-se pecador, todos nós somos, mas vá teimosamente, e o milagre vai acontecer. Porque Jesus não falou assim, eu louvo a Deus e vou terminar com isso. Ele não falou assim, aquele que nunca pecar até o fim será salvo, em Mateus 24:12. Foi assim que ele disse? O que ele disse, irmão? Você soube todos os dias aqui, você sabe sim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, amém? Então nunca desista de Jesus. Você vai ter atrações, tentações, seduções. O diabo é o sedutor. Vai ter de tudo para te fazer parar. Irmãos que você não gosta, situações da igreja, igreja não sei o que. Esqueça isso, por favor. Você tem que ser o remanescente fiel. Não importa que a igreja toda caia, não vai cair. Está escrito que parece prestes a cair, mas é a menina dos olhos de Deus e não cairá. Você prossiga, independente do pastor, do irmão, da irmã, do parente, do ancião, prossiga com Jesus, olhando firmemente para Jesus, pedindo a conversão, rogando pela conversão, e Ele está disposto a dar mais do que um pai dar boas dádivas aos filhos. Ele vai dar para você, e a sua crise de submissão não vai ser tão dramática como uma bomba atômica, vai acontecer talvez com lágrimas amargas, mas vai acontecer, e você estará então agora um crente feliz, livre, leve, solto, como deve ser, amém? Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe com essa realidade na sua vida e na minha, amém.